Primeiro é o seguinte, né? A política, né? O processo político, ele basicamente é feito por ideias, causas e gente, e pessoas, né? Então você tem várias definições enfim, são várias coisas que determinam o projeto político, né? Se você é de esquerda, se você é de centro, se você é de direita, o que você defende, o que você é contra. Mas tem a parte de gente, e a mobilização é a parte que eu considero principal, porque é a parte que ela cuida de organizar as pessoas, de organizar o exército, né? Então, cada vez mais isso é importante. Por que cada vez mais, né? Parece que a gente tá querendo fazer uma reserva de mercado ou criar uma necessidade, mas não é. É porque antes das redes sociais, e vou dizer até mais, vou falar do WhatsApp, antes você tinha mais gente no offline, a mobilização não era uma coisa assim que você tinha que ter tanto cuidado, isso não te prejudicava tanto. Por quê? Porque basicamente você sabia da opinião do político pelos jornais, né? Então, assim, eu sou de uma cidade pequena, eu sou de média, eu sou de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Cara, eu sou daquela época que a gente pegava ia para a banca de jornal para ler o jornal, para saber o que estava acontecendo na política. Hoje não. Hoje, um político, ele se posiciona errado, às vezes, por um deslizezinho que ele dá, e ele sofre um ataque na rede social, sei lá. Ele acorda 7 horas da manhã e ele tem 500 comentários numa postagem contra ele, né? Então, você ter um exército hoje, você ter uma militância, eu vou até usar um outro termo, você ter uma comunidade em volta do seu projeto engajada, ela é fundamental, né? Então, assim, para que você não fique à mercê de fazer uma gestão de crise, vamos dizer, parca, entendeu? Cada vez mais a mobilização, ela é a parte de um projeto político que cuida das pessoas, de manter essas pessoas envolvidas no projeto, de organizar uma comunidade em volta de uma causa e, no caso dos projetos políticos, em volta de um projeto, de um candidato, de uma candidatura ou até mesmo de um mandato, né? Então é isso. De fato, o que ganha a eleição são as pessoas. As pessoas às vezes ficam muito preocupadas com gerenciamento de rede, que não estou falando que não é importante, é tudo muito importante, mas o voto é a pessoa. Então, sem gente é impossível ganhar uma eleição. Eu já vi eleições serem ganhas sem dinheiro, mas nunca vi eleição ser ganha sem gente. Então, a mobilização se torna cada vez mais importante. Qual que é o meu trabalho, na real? Eu tive a preocupação de sistematizar o processo de mobilização. Porque só quando você sistematiza que você consegue duplicar, que você consegue escalar. E o que a gente vê nas campanhas, em geral, é que a mobilização ela nunca está no centro do planejamento das campanhas. Então, você tem ali o pessoal falando um português claro, o pessoal do ar-condicionado se reúne, pensa essa estratégia, e é isso e é aquilo, mas não combina na ponta, com o pessoal que vai tocar isso na rua, com o pessoal que hoje em dia vai ter que levar isso para o WhatsApp, para grupos de WhatsApp, que vai ter que interagir com o eleitor da ponta. Então, eu tive essa preocupação de sistematizar o processo para que qualquer projeto político, a pessoa através, né, basicamente você deve estar falando eu criei 2 ferramentas, basicamente, que é o losango da mobilização e o funil da mobilização. No losango, né, e tem no meu Instagram, @FabrícioMoser, no losango você consegue os públicos que você tem na mobilização. Então, quando eu vou começar um projeto de mobilização, eu preciso entender quais os públicos que estão envolvidos nesse processo, quais são os públicos que estão envolvidos nesse processo. Então, eu cito lá, você vai ter que ter os seus embaixadores. Então, quem são os meus embaixadores? Quem são as primeiras pessoas do projeto? Né? No caso de um candidato a vereador, eu tenho que conversar primeiro com a minha família, eu tenho que conversar com meus amigos mais próximos. Não adianta eu fazer um post no Facebook ou no Instagram dizendo sou pré-candidato se eu não combinei dentro de casa. Então, eu primeiro tenho que falar com os embaixadores. Eu tenho os entes partidários institucionais. Eu preciso ter listado com quem que eu tenho que falar da política. Presidente de diretório, entidades, porque, por exemplo, eu posso ser amigo do presidente da OAB, vamos dizer, ou do presidente da Associação de Moradores do meu bairro. Ele, enquanto meu amigo, ele pode ser um embaixador da minha campanha, ele é meu amigo, mas eu também preciso listar que ele é da Associação de Moradores, e eu tenho que ter com a associação um papo institucional. Eu vou lá para ouvir as demandas daquela instituição, da Associação de Moradores, como do OAB, como do sindicato, etc. e tal. Eu tenho
Os militantes, que é aquele pessoal que se engaja, mas que não está no centro da decisão, né? Então todo projeto político ele vai ter a sua militância. Os simpatizantes, que são aquelas pessoas que são do meu campo ideológico, mas não necessariamente estão dentro do meu projeto político ainda. Os indiferentes, que é a maioria da população, é com quem se quer falar, é aquele voto que a gente sabe que ele vai chegar lá nos últimos dias, faltando 2, 3 dias para a eleição. Hoje em dia, faltando um dia, as últimas pesquisas mostraram isso, né? Você tem uma decisão de voto de última hora e eu tenho os haters que eu também preciso saber lidar com esses haters. Então, esse é o losango da mobilização, que são os públicos com os quais eu preciso falar dentro de um processo de mobilização. E dentro desses públicos, eu vou tentar atraí-los para dentro de um funil de mobilização, que é uma adaptação que eu fiz no funil de inbound marketing. Eu fiz uma adaptação desse funil. Então, eu vou atrair a pessoa por um conteúdo, etc. e tal. Eu vou converter essa pessoa, né, em algum momento. Eu vou mobilizar essa pessoa, eu vou dar uma tarefa para essa pessoa e, por último, eu vou reconhecer o trabalho dessa pessoa. Então, é uma gamificação, né, um processo de gamificação que a gente vai fazendo para aquela pessoa que, sei lá, ela foi numa reunião porque a reunião que tem hoje é para discutir o problema da rua dela. E ela só foi naquela reunião por esse motivo, por causa que vai discutir um problema que é o problema da rua dela ali, sei lá, tem um buraco ali e que ela quer saber qual é a solução daquele buraco. Mas eu, enquanto ente político, eu vou criar condições para que essa pessoa, às vezes ela é uma pessoa que se destacou na reunião, ela falou, ela é uma pessoa que ela não está dentro de um projeto político porque ninguém a convenceu ainda. Então eu vou aproximar essa pessoa para que ela possa fazer parte desse projeto político. Eu vou transformar essa pessoa no militante. Hoje, para concluir, todos os líderes partidários, todos os líderes políticos tiveram, em algum momento, o seu primeiro contato. Então, eles foram mobilizados, eles passaram por esse processo. Então, o que a gente criou foi simplesmente uma sistematização para que você possa criar a estratégia do primeiro contato da pessoa com o projeto político, você não perca a oportunidade e transforme essa pessoa num militante do projeto, em alguém pertencente a essa comunidade, quem sabe até um dirigente.